Bom dia, pessoal. Sou o Daniel Coutinho, sou aluno do doutorado do professor Alessandro, né? Vou aqui falar sobre dos caminhos que a gente está seguindo aqui para iniciar esse estudo em humanização aí que ele acabou de introduzir, né? Eu vou começar aqui com uma citação aqui, né, de um executivo da IBM, que ele falou uma coisa que é bem interessante, que ele falou assim: não, como ser humano nós somos diferentes, a gente tem nuances, nós temos empatia, nós temos simpatia, a gente tem várias características, a gente inova. E hoje em dia, como a gente está seguindo por um processo de cada vez mais a gente ter uma automatização dos processos em todas as áreas, a gente vai ter cada vez mais tempo para essa parte de criatividade, da gente trabalhar essa parte das soft skills, a parte mais emocional de qualquer área que você esteja trabalhando, né? E aí ele fala, a gente tem que continuar essa educação técnica, mas a gente também precisa, e aí até o professor Alessandro falou, né, de adicionar nos cursos essa parte mais humana. Ele fala, a gente tem que ter uma educação também nessa parte das soft skills. Essas são, querendo ou não, as habilidades que acabam sendo mais difíceis realmente das pessoas que estão, especialmente na área da computação, né, porque ele é o executivo da IBM, de aprender, né. Ele falou que nem xadrez, você nunca para de aprender essas habilidades. É só que a habilidade técnica, quem sabe ali você encontra uma parede e tal, mas essa habilidade de comunicação, de liderança, você está trabalhando a sua vida inteira, não importa o que você faça. Então, realmente, tem que ter um foco grande nessas habilidades, né? E aí, o que são essas soft skills, né? Peguei uma definição aqui da literatura e ele fala, é uma combinação das habilidades, e aí, no caso, habilidades não técnicas, atitudes, hábitos e traços de personalidade que ajudam as pessoas a ter uma melhor performance ali no seu ambiente de trabalho, né? E complementando as habilidades técnicas. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Comunicação, liderança, gerência de estresse, trabalho em equipe, pensamento flexível, negociação, gerência de tempo, habilidade de mentoria. Então, são diversas coisas diferentes ali que você vai trabalhando à medida que você vai lá desenvolvendo sua carreira ali, né, no ambiente de trabalho. E isso aí tem um custo também. Hoje em dia, a gente tem muitas empresas focando, eu vou mostrar um pouco depois, repetir aquele slide até que o professor Alessandro mostrou. E as empresas elas não focam nisso de graça, né? Existe um órgão lá nos Estados Unidos, que é como se fosse um sindicato das empresas de recursos humanos lá, de um estado dos Estados Unidos, que perguntou para as empresas lá que faziam parte desse conglomerado quanto você perde de dinheiro por má comunicação ali nas equipes. E as empresas deram valores astronômicos ali. Empresas muito grandes, com 100 mil funcionários, perdiam 62 milhões de dólares por ano por erros de comunicação ou por má comunicação. Empresas menores, com 100 funcionários, 420 mil dólares por ano, ou seja, uma quantidade de dinheiro considerável, né? Então, existe também uma motivação ali financeira para se investir na melhoria dessas soft skills, né? E a gente tem estudos também, que era isso, inclusive, que até o professor assim falou. Existe uma estatística, por exemplo, nas indústrias de alta tecnologia, vou ler de baixo para cima, nas indústrias de alta tecnologia, 40% a 70% dos projetos iniciados nessas indústrias falham. O projeto, ele realmente, eles definem um objetivo lá e não dá certo, eles não conseguem alcançar. E existem estudos que falam que já fizeram, obviamente, foram coisas subjetivas, né? Perguntaram para os funcionários quais são as causas que eles acham dessas falhas, por que esses projetos fracassaram. E uma das maiores causas, se não a maior, na maioria dessas respostas, eles falam que é por causa das falhas com soft skills. Falta de liderança, falhas de comunicação, pessoas que não souberam, por exemplo, funcionários sênior não souberam fazer a mentoria das pessoas novas que estavam entrando ali na equipe, problemas dessa natureza. Então, realmente, acaba que é importantíssimo a gente realmente investir nessa parte mais humana aí do trabalho no geral, né? E aí é um primeiro passo que a gente resolveu dar, né? E eu acho que para realmente você conseguir traçar qualquer outra relação, você tem que entender o profissional em si, né? E aí a gente pode tratar o profissional como um conjunto, né? Ele tem as habilidades técnicas dele, que seriam as hard skills, ele tem as soft skills ali, as habilidades leves, que são esses 4 pontos aí, que é a definição lá
mencionou, né? E aí, a partir disso, a partir de você ter realmente um perfil, você conseguir realmente caracterizar quem é esse profissional, e aí fica profissional genérico, que isso pode ser aplicado em outras áreas, não só na engenharia de software. No nosso caso, seria o engenheiro. Aí a gente pode olhar para o que ele está fazendo e como é que ele reage a isso, ou qualquer outro tipo de relação, e a qualidade também do que ele está fazendo. E aí tem diversas aplicações, né? Você conhecer o profissional e traçar esse tipo de relação pode te ajudar tanto na contratação desse profissional ali, né? Você tem um perfil, você sabe quem realmente, historicamente, funciona melhor, qual tipo de perfil funciona melhor naquela vaga. E você tem também a questão da alocação da pessoa em equipes ou em tarefas, né? Você conhece, você sabe que a pessoa com tal perfil ela é melhor nesse tipo de equipe. Ou ela é melhor para fazer a tarefa X ou a tarefa Y. Então você realmente consegue fazer uma alocação mais inteligente ali, da onde você colocar esse engenheiro ali, esse profissional. E repetindo aí aquele slide, tem grandes empresas já, algumas de software, por exemplo, a HP e a Accenture, utilizam essa metodologia no desenvolvimento de software, né? Mas a gente tem outras empresas aí, bancos, empresas de produtos, de carro, tem empresas de serviços aí, como o McDonald's ali, por exemplo. Mas a maioria dessas empresas, elas aplicam, no caso, metodologias que vêm da psicologia para realmente tentar, a partir do momento da contratação, fazer um perfilamento ali do funcionário ali que eles estão contratando para realmente fazer esse tipo de relação aí que eu mencionei, né? Desde a contratação até a alocação ali em equipes ou tarefas. Então, realmente é uma coisa que na indústria está acontecendo e está sendo feito. Mas então, e na engenharia de software, né, que é a área que é o nosso foco? Como é que a gente pode fazer isso, então? Como é que a gente pode fazer esse perfilamento? Hoje em dia, a gente tem grandes plataformas de desenvolvimento colaborativo, né? Até as empresas que fazem desenvolvimento fechado utilizam essas plataformas, e no mundo open source é ubíquito, assim, é ubíquo. Todo mundo tem, todo mundo utiliza. Não tem, se você procurar, vai ser 99% dos projetos open source estão em alguma plataforma dessa de colaborativo. Dificilmente, hoje em dia, utilizam-se coisas mais fechadas assim, até projetos muito antigos que tinham resistência a utilizar esse tipo de ferramenta colaborativa, hoje em dia estão migrando, porque realmente não tem saída hoje o desenvolvimento, o futuro do desenvolvimento, pelo menos ao que se vê hoje, é realmente o desenvolvimento remoto, distribuído, pessoas no mundo inteiro ali trabalhando e se comunicando ali, utilizando essas plataformas e outras, né? Além dessas plataformas, por exemplo, de desenvolvimento em si com o próprio GitHub, a gente tem o Trello, a gente tem Microsoft Teams, Discord até, dependendo, tem o Slack, ferramentas de chat, então você tem realmente uma gama muito grande de dados que você tem ali, porque hoje em dia, como eu disse, o desenvolvimento é distribuído, tudo está acontecendo online, e você tem ali todas essas informações registradas ali, e você consegue buscar essas informações sem precisar ter acesso direto ao desenvolvedor, né, que é um grande facilitador para a gente. E aí, a partir disso, você consegue tirar diversas métricas. Isso aí, essa imagem, vocês não precisam ler os detalhes, mas foi feito um estudo em 2015, né, tentando listar algumas dessas métricas que a gente pode utilizar, chamam de métricas sociais, seriam métricas não técnicas. E só nesse estudo ali de 2015, que hoje em dia já tem bem mais coisa, já tiraram 60 métricas que a gente pode utilizar, desde do projeto, da organização, até a comunicação que é feita entre os desenvolvedores ali, os engenheiros de software, até métricas sobre a própria mudança que está sendo feita, né? Então, as mudanças, o trabalho ali que está sendo realizado, né? Então, realmente, a gente tem muita informação que a gente pode tirar desse repositório, né? Dessas plataformas de desenvolvimento colaborativo. E a gente já tem alguns estudos que tentam montar alguns perfis utilizando essas informações, né? A gente tem esse estudo aí, por exemplo, que pegou um repositório desse, né, um projeto open source, tentou realmente achar quais são os perfis ali de desenvolvedores que estão atuando ali naquele projeto. Eles utilizaram informações mais técnicas ali, ou até sociotécnicas, mas então eles conseguiram encontrar 3 perfis. Eles encontraram, por exemplo, o desenvolvedor, que é o que faz a limpeza, né, ele documenta o código, faz funções de baixa complexidade, passa muito tempo resolvendo problemas, resolvendo bugs. A gente tem o desenvolvedor médio, né, que documenta, faz as funções mais ou menos complexas, trabalha também mais ou menos do que o que faz a limpeza.
consertando problemas, e a gente tem realmente o desenvolvedor ali que tem a pior performance, que seria o sujo ali, né? Que é a pessoa que não faz documentação, faz sempre funções muito complexas, faz muitas refatorações, que querendo ou não, nesse caso seriam refatorações desnecessárias, né? Ele acaba fazendo retrabalho, ele faz um trabalho ruim e acaba tendo que consertar depois o trabalho que ele mesmo fez. Então, e além disso, além dessas refatorações consertando o trabalho dele mesmo, que acaba sendo feito por outras pessoas, né? Essas refatorações acabam sendo necessárias, ele não trabalha muito consertando problemas ali que tem no código, né? Então, só com uma análise simples, utilizando esses critérios mais simples técnicos, sociotécnicos, quem faz documentação, complexidade do código, eles já conseguiram achar alguns perfis, né? A gente, com esses dados adicionais aí sociais, aquelas 60 métricas lá, por exemplo, que eu mencionei, além de outras informações que a gente pode ter, a gente consegue, e isso é algo que a gente acredita que a gente consegue, né? E isso é algo que a gente está executando atualmente no grupo, lá no OPS, no grupo de pesquisa, e é algo que a gente pode trazer para o projeto aqui também. A gente está tentando realmente utilizar algoritmos. Hoje em dia, na ciência de dados, né, a gente tem aqueles algoritmos de agrupamento, de clustering, para tentar achar grupos ali dentro de uma base de dados, né? E a ideia é que a gente, jogando esses dados de natureza social ali que a gente tem, de como os desenvolvedores trabalham juntos, como é que eles se comunicam, será que a gente consegue encontrar também? Será que naturalmente emergem ali dos dados alguns perfis que a gente pode tirar disso? E aí, como vocês podem ver, é uma coisa meio também genérica, né? Você pode substituir esses dados aí de desenvolvimento com outros dados que você tenha de outras áreas e ver realmente, será que surgem esses perfis de pessoas ali trabalhando? É uma coisa bem interessante que a gente está... Isso é uma das frentes que a gente está explorando agora no momento, né? Outra frente que a gente está trabalhando é outra parte da definição lá das soft skills, né? Que é a questão dos traços de personalidade. O que são os traços de personalidade? Na psicologia, né? Eles dizem que os traços de personalidade são padrões de comportamento, pensamentos e emoções. E a ideia deles é que eles sejam traços que uma pessoa tem que sejam consistentes e estáveis, ou seja, se acontecer 2 vezes a mesma coisa com você, você reagiria mais ou menos da mesma maneira, né? Você teria uma resposta similar. E a ideia também é que isso não fique mudando. Se você é uma pessoa introvertida, você não vai virar uma pessoa introvertida do nada. Óbvio que existe uma certa maleabilidade nisso, porque as pessoas mudam ao longo do tempo, mas não é uma coisa súbita assim. Então é para ter uma relativa estabilidade, né? E a ideia também é que, como eu falei, aquela citação lá no começo, né? As pessoas são diferentes, aí todo mundo sabe. Então, 2 pessoas, às vezes, com o mesmo traços parecidos, elas podem sim ter diferenças aí, e isso é natural. Então, cada pessoa vai ter um conjunto de traços ali que diferente. Entendeu? E se existe uma pessoa a ideia é que se existe uma pessoa realmente igual a outra, é falha de medição, porque realmente deve existir alguma diferença. Faltou alguma métrica ali que você não tem. E a gente tem alguns exemplos, eu optei por usar os termos em inglês aqui mesmo, porque vem da literatura de psicologia, né? Mas a gente tem uma quantidade enorme de traços que hoje em dia se olha na psicologia, né? Você tem a impulsividade, a autoestima, humildade, honestidade, agradabilidade, extraversão, narcisismo, perfeccionismo. Então, na literatura de psicologia, você tem uma ampla gama de características que você pode investigar e que você pode realmente tentar buscar, né? Na engenharia de software, costumam-se utilizar alguns modelos, algumas simplificações disso. Não vou entrar... Vou falar sobre o top 2 ali, né, que realmente que é amplamente usado. Essa terceira aqui, inclusive, é uma extensão desse primeiro, então dá para ver que esse primeiro aí ele é mais adotado. De longe o mais adotado. Hoje em dia, eu vou falar o porquê a gente está realmente tendo para esse segundo aí. Esse aí vem de uma revisão sistemática da literatura que mostra os últimos 40 anos de pesquisa em personalidade de engenharia de software, né? E ele mostra que essa questão de tentar identificar os traços de personalidade não é uma coisa nova, né? É uma coisa que vem de muito tempo na engenharia de software e é uma coisa difícil, que ainda está sendo estudada, ainda está em aberto. Então tem muito caminho que a gente pode trilhar aí. E por algum motivo a imagem não está aparecendo, mas a gente tem... Vai aparecer.
A gente tem, na psicologia, a gente tem algumas escalas, né? A gente tem a ideia, e isso aí quem trabalha com matemática sabe, né? Você sempre está tentando reduzir a dimensão, né? Você não vai querer medir todos esses traços aí de uma vez, a ideia é que você consiga encontrar um número ali de dimensões ali que você consiga representar da melhor maneira possível, mas que seja factível. Então, esse é o conceito dessas escalas, né? Eu utilizo algumas tem toda uma base matemática e psicológica ali por trás de por que isso aí funciona. Mas esses aí são os dois que na engenharia de software são os mais populares, realmente mais utilizados. Né? Tem o MBTI, que eu vou explicar um pouquinho mais. Os dois eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Tem o Big Five, né? Que é o que é menos utilizado, mas eu vou falar um pouquinho que vai ser o nosso foco. A gente tem o MBTI, que você talvez já conheçam, né? Que é muito popular nesses testes na internet de personalidade. Né? A ideia é que você faz um questionário. A maioria dessas escalas funciona dessa maneira. Né? Você faz um questionário e ele tenta mais ou menos dizer quais características você tem baseado nas suas respostas para esse questionário. Né? Por mais que ele seja uma escala, o MBTI tem uma característica de tentar, depois que sai o resultado, de colocar número de 16 caixinhas ali, que seriam conjuntos de 4 dessas letras. Né? Então a ideia é baseada no que você respondeu. O questionário vai dizer, você é extrovertido ou você é introvertido, por exemplo. Você é uma pessoa que gosta mais, não. Você é uma pessoa que pensa mais, é mais racional, ou você é uma pessoa que sente mais, uma pessoa mais emocional, né? É muito... Apesar do MBTI ele ser muito utilizado, essa parte dele colocar em caixinhas é um problema. Como a gente sabe, o ser humano é uma coisa muito exata, né? Então, o MBTI, apesar de ele ser utilizado na engenharia de software muito, ele é também muito criticado. Ele foi talvez um bom primeiro passo para os engenheiros de software tentarem realmente trazer essa parte de personalidade, mas realmente estudos mostram que a confiabilidade desse modelo não é muito boa. Muito por causa dessa questão que eu falei, né? Existem alguns questionamentos sobre, por exemplo, será que realmente a pessoa sentir, que é a parte dos 5 sentidos, e a pessoa intuir? Será que essas duas coisas realmente são opostas? Porque a partir do momento que esse modelo tenta te colocar em caixinha, ele fala que você é um ou outro. Então, será que essas coisas realmente são opostas? Será que realmente isso é um bom preditor do comportamento de uma pessoa? Existem vários estudos criticando isso, né? Que fazem esse tipo de avaliação, e eles mostram que esse modelo não é lá muito bom, apesar de ser de longe o mais popular. Existe um outro modelo mais científico, que é o Big Five, que tenta realmente pegar e dizer assim, a gente acha que a gente consegue resumir, a gente consegue caracterizar uma pessoa de maneira razoável com essas 5 características. Né? A abertura à experiência, que é o como a pessoa é curiosa, ela usa a imaginação, ela é independente, ela tem interesse nas coisas, ou é aquela pessoa mais fechada. Conscientiousness, que eu vou falar, conscienciosidade, que é o quanto a pessoa ela tem um foco na própria competência, ela é autodisciplinada, ela pensa antes de fazer as coisas, ela é focada nos objetivos dela. O contrário seria a pessoa impulsiva, desorganizada. A gente também a questão da introversão e extroversão, que aí não precisa de mais autoexplicativo. A gente tem a questão do quanto a pessoa, a agradabilidade, como a pessoa é cooperativa, como ela tem uma natureza boa, entre aspas, né? Ela é de confiança, ela tenta ajudar os outros, ela confia nas outras pessoas, ou quanto a pessoa ela é meio paranoica, ali ela é suspeita de tudo, ela não gosta de trabalhar com outras pessoas. E tem também uma característica negativa aqui no final, né, que seria o neuroticismo, que é a característica de uma pessoa de ter uma tendência a ter emoções negativas, é aquela pessoa que está sempre ansiosa, ela facilmente ela vai com um estado de infelicidade ali das coisas que acontecem. Então, realmente, é a pessoa que ela tem uma tendência a ter emoções negativas, né? A gente tem algumas maneiras de capturar isso, né? A gente tem tanto os questionários, como a gente tem algumas ferramentas, como ferramentas psicométricas, que são ferramentas de análise de texto, realmente. A gente tem alguns modelos de aprendizagem de máquina, que são utilizados até na própria psicologia, para pegar um texto e tentar, do mesmo jeito que se faz análise de sentimento, você pega um conjunto de textos escritos pela mesma pessoa
e você tenta, baseado no que ela escreveu, nas conversas, você tentar caracterizar como é que são as características da pessoa que escreveu aquilo, né? Houve uma época na engenharia de software que esse era a novidade, estava sendo muito usado para tentar caracterizar, justamente porque você tem muitos dados de discussão, né, como eu falei lá no GitHub, nessas plataformas, você tem uma quantidade grande desses dados escritos e tal, você tem comunicação, você tem discussões entre desenvolvedores, tentou-se utilizar muito essas ferramentas. Hoje em dia, novos estudos fizeram avaliações em cima desses estudos anteriores. Acho que a confiabilidade, mostram lá que a confiabilidade desses métodos realmente continua sendo baixa. Do mesmo jeito que o MBTI lá tinha aquela confiabilidade baixa, esses modelos automáticos também têm uma confiabilidade bem ruim. Outras questões também, e aí funciona nos questionários isso acaba sendo um problema também, é que tem muitos viés que você tem que levar em consideração. Né? Você tem, por exemplo, o viés de negatividade ali, por exemplo, que a pessoa ela tende por exemplo, quando a pessoa está respondendo um questionário, qualquer experiência negativa que a pessoa teve antes acaba sendo mais marcante para a pessoa do que uma experiência positiva. Então, quando você faz uma pergunta, você está numa situação X, você faria tal coisa? Às vezes uma experiência negativa que a pessoa teve no passado pode influenciar a resposta que ela está dando para aquela pergunta e o seu questionário vai acabar te dando um dado que não está correto. Outra coisa também é o viés pró-social. A pessoa, se ela acha que uma resposta ali vai prejudicar outra pessoa, ela vai sair do coletivo, a pessoa ela quer sempre... ela quer pertencer, ela quer ter aquela sensação de pertencimento ali. Então, talvez ela não dê uma resposta que ela ache que seja fora do que é esperado para o coletivo, né? Então, tudo isso são coisas que você tem que levar em consideração que podem afetar os dados que você está lendo, né? Por exemplo, nesse caso desse viés pró-social ali, às vezes uma pessoa que na vida dela, lá, vou dar um exemplo exagerado, ela é extremamente mal educada ali, por exemplo, mas às vezes ela chega no repositório ali e pensa assim, não, estou num ambiente aqui que não é meu, vou tentar realmente aqui está todo mundo sendo educado, nesse projeto aqui tem um código de conduta, vou escrever mais educadamente possível aqui a minha mensagem. E isso aí, querendo ou não é uma característica da pessoa, né? Ela fez por causa do ambiente que ela está. Então, isso é uma coisa que realmente você tem que tomar um certo cuidado quando você está medindo esse tipo de dado, né? E existem dentro da engenharia de software, né, já tem, como eu falei, estudos que utilizam avaliações. Esse estudo aí, ele avaliou essas métricas, esses métodos automatizados que eu mencionei, e ele fala assim, a gente deve utilizar esses testes psicolinguísticos na engenharia de software? E ele fala sim e não. Ele fala, tem muito valor. Pode ser que você, adaptando alguns desses métodos especificamente para a engenharia de software, você tenha realmente uma confiabilidade boa, mas ele falou, não, da maneira como está sendo usado, tem que realmente ter alguma mudança, porque os métodos automatizados são muito pouco confiáveis, existem esses viéses aí que muitas vezes os estudos eles não levam em consideração, então realmente tem diversos cuidados que têm que ser tomados quando você está utilizando esse tipo de dados. Existem questões éticas também, né, que você tem que levar em consideração, dependendo de como você faz essa coleta de dados. Então, realmente tem muita coisa que tem que ser levada em consideração. Não é uma área fácil de se trabalhar, mas realmente é bom ter esse tipo de desafio aí quando você está trabalhando, né? Então, a ideia, realmente, isso aqui foi só para dar uma introdução dos conceitos, né, de quais linhas que a gente está trabalhando, né? Nessa parte de caracterização do desenvolvedor, são aquelas duas partes que eu falei, né, de tentar buscar perfis baseado nos dados que a gente tem, utilizando técnicas de ciência de dados, e essa parte das características de personalidade, né, dos desenvolvedores, são as duas frentes que a gente está, nessa parte de caracterização, né, que a gente está trabalhando. Outras pessoas já estão trabalhando baseado em coisas que, usando esse perfil, a gente pode alcançar. Por exemplo, certas tarefas têm certas respostas emocionais, por exemplo, a pessoa responde de maneira diferente a certas tarefas. Vai ter apresentação semana que vem sobre a questão do utilizar wearables, utilizar dados biométricos, dados de sinais vitais e tal, para tentar realmente mensurar esse tipo de resposta. A gente tem também a análise das atividades, né, aquela questão da completude que o professor sempre falou, das tarefas. A gente vai
olhando para essa parte de refatoração, e a ideia é sempre tentar relacionar com a caracterização, né? Por isso esse seria o primeiro passo ali. Você precisa saber quem é o desenvolvedor para a gente conseguir realmente tirar esse tipo de relação, né? O desenvolvedor X faz, digamos, mudanças mais completas na questão de qualidade, o desenvolvedor tem a característica Y, tem a resposta emocional que não é boa, então a gente evita esse tipo de comportamento. Então, é essa a ideia que a gente quer fazer primeiro aqui, né? A gente quer traçar esse tipo de relação. Bom, é isso.